Bons estudos a todos. Eu vou agora versar sobre uma importante medida legal inserida na lei chamada de desburocratização, agora muito recente, de outubro de 2018, promulgada pelo presidente Michel Temer, que racionalizou os atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para poder simplificar a parte, principalmente, de validação de documentos, e bem como instituir o selo de desburocratização e simplificação. Essa lei racionalizou atos e procedimentos administrativos na esfera dos entes governamentais, mediante a supressão ou simplificação das formalidades sem prejuízo da legalidade, é claro. Na relação dos órgãos e entidades dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com o cidadão. Então tá aí o quadrinho que fala por si só, não é? Na relação entre União, estados, municípios com o cidadão, ficou dispensada a exigência de reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando esse presente assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento. Então, numa repartição pública, por exemplo, o próprio agente administrativo agora tem a possibilidade e para ele mesmo, vamos dizer, autenticar o documento, dispensado assim a autenticação de cartório, seja confrontando a assinatura do documento já feita no documento de identidade signatário, ou então sendo a assinatura feita na presença do agente público e conferida no documento legal. Então, realmente é um avanço enorme aqui no sentido da desburocratização. Também é dispensada a exigência de autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade. Então, também leva o original, né, o signatário e aquele que apresentar o documento, e aí o agente público o autentica, dispensando também a cópia autenticada em cartório. Também dispensada a exigência na juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo. Da mesma forma, pode autenticar a cópia. Na apresentação também é dispensada a exigência da apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por outra identidade com fé pública, tal como título de eleitor, carteiras profissionais por conselhos regionais expedidas, carteira de trabalho, entre outros. Então, não é mais exigida a apresentação de certidão de nascimento. Da mesma forma, é dispensada a exigência de apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura. Também é dispensada a exigência de autorização com firma reconhecida para a viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque. Essa autorização será conferida, é claro, por aquele responsável pela empresa de transporte. É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido. Então, não precisa reiterar o que já está comprovado. Quando, por motivo não imputável ao solicitante, eu coloquei em amarelo, não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, ou seja, a pessoa se dirigiu à repartição pública se dirigiu lá ao funcionário público, solicitou um documento que é de responsabilidade daquele órgão, e aquele órgão o público não conseguiu obter esse documento, não é? Então, nesse caso, quando a culpa
não é do solicitante, do particular, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo próprio cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Então, esse dispositivo é de substancial relevância, tendo em vista que a própria declaração do cidadão pode suprir um documento legal comprobatório de regularidade se a culpa não for dele, a impossibilidade de emissão pelo órgão competente do mesmo. Então, eu até tarjei aqui com essa ameba, com esse slide, porque realmente muito significativa essa disposição legal. Os órgãos e entidades integrantes do poder da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo poder, ressalvadas as hipóteses de certidão de antecedentes criminais, informações sobre pessoa jurídica e outras previstas em lei. Então, quer dizer, se a própria administração não já possui essa informação, ela não pode exigir, se tratando do mesmo poder, essa apresentação, porque ela já tem a obrigação de se organizar para já ter essa informação. Então, é um ônus indevido que sempre foi imputado ao cidadão, que agora foi regulamentado no tocante à responsabilidade do órgão público competente, ressalvando a certidão de antecedentes criminais, informações relacionadas à pessoa jurídica, além de outras, por óbvio, previstas em leis específicas. Os poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios poderão criar grupos para poder até ampliar os efeitos dessa lei, então já está dando essa autorização legal para a criação de grupos setoriais de trabalho, no sentido de desburocratizar a máquina pública, notadamente aí sugerir medidas legais ou regulamentares que visem eliminar o excesso de burocracia. Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades, a comunicação entre o poder público e o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, seja telefônico, verbal, direta, correio eletrônico, no caso e-mails, devendo, quando necessário, a circunstância ser registrada. Salvo casos que impliquem imposições de deveres, ônus ou sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades. Então, para situações, vamos dizer, corriqueiras do dia a dia, a comunicação fica totalmente dispensada de maiores, vamos dizer, fatores assim complicativos, não é? Que criam notadamente ruídos na comunicação. É instituído o selo de desburocratização e simplificação destinado a reconhecer e estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários. Então tem um selo para poder condecorar aí aquelas, vamos dizer, aqueles órgãos da administração que estejam engajados nesse sentido. O selo será concedido na forma de regulamento por comissão formada por representantes da administração, seguindo os seguintes critérios: a racionalização de processos e procedimentos administrativos, ou seja, é a gestão tomando importância dentro da égide do poder administrativo, ou seja, notadamente muito importante essa perseguição da produtividade, da eficiência, que já é até um princípio constitucional, não é? No artigo 35, a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas e os ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização. Também o critério de redução do tempo, ele é observado para expedição justamente do selo e adoção de soluções tecnológicas organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas da administração pública. A participação do servidor no desenvolvimento e execução de projetos
e programas que resultam na desburocratização, será registrado seus assentamentos funcionais. Então, aqui já deixa a partida para o reconhecimento do mérito daquele funcionário público que se engajar na política de simplificação e desburocratização da máquina pública. Os órgãos ou entidades estatais que receberem o selo de desburocratização e simplificação serão inscritos em cadastro nacional e serão premiados anualmente 2 órgãos ou entidades em cada unidade federativa selecionados com base nos critérios estabelecidos por essa lei. Então haverá uma premiação, coloquei 2 medalhas representando esses 2 órgãos para poder associar, que serão 2, em cada unidade federativa, ou seja, cada estado da federação, selecionados com base nos critérios estabelecidos por essa lei. Então é uma lei que é uma lei relativamente curta, mas com impacto muito significativo na gestão administrativa por parte da administração pública. Então, esperando ter atendido a contento, é uma lei nova e todo mundo tem que ficar ligado nela. Um abraço a todos.